Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, boa noite. Esse mês de junho é um mês em que vocês perceberam que a gente começou a conversar sobre um tema que eu nunca tinha falado aqui antes, que é sobre problemas de infertilidade. Desde a primeira semana eu comecei a postar conteúdos aqui, porque com muita alegria eu sou embaixadora da campanha Juntos pela Fertilidade, uma iniciativa da Merck Brasil. E hoje a gente vai ter a nossa primeira live dessa campanha. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Bom, hoje o tema da nossa live vai ser o congelamento de óvulos. A gente vai conversar com um médico especialista sobre esse assunto para tirar todas as dúvidas que vocês mandaram pela caixinha de perguntas, que eu abri ontem, várias perguntas. A gente vai responder também algumas perguntas que vocês vão mandar online aqui na nossa live. E a gente vai conversar com a Thaisa, que é jogadora de vôlei, bicampeã olímpica de vôlei, que passou por esse procedimento. Ela congelou os óvulos e vai contar pra gente a experiência dela, por que ela tomou essa decisão, como foi, enfim. Deixa eu dar uma olhadinha se a gente já tá com a Thaisa por aqui, deixa eu mandar o convite para ela. Aqui, pronto. Acho que em alguns segundos a gente já vai estar aqui com a Thaís e também com o Dr. Emerson Cortes, que é ginecologista, mestre e doutor em medicina reprodutiva. Já estamos aqui com eles. Olá, doutor. Olá, Thaisa. Olá, boa Oi, noite. Tudo bem? Que alegria ter vocês aqui conosco hoje. boa noite, gente. Que legal. Recebi tantas perguntas, gente. É um Legal, né? grande Vamos. prazer estar com vocês, Daiane e Thaisa. O prazer é Prazer é todo todo meu. nosso. Deixa eu apresentar o doutor, então, como eu dizia, o doutor Emerson Cordes é ginecologista, mestre e doutor em medicina reprodutiva, diretor clínico do Instituto Ideia Fértil, do Embriogenesis e da clínica WIN. Falei tudo certinho, doutor Caio? Doutor Emerson, perdão. Falou sim, Daiana. Joia. E também a gente vai conversar com a Thaisa, que é bicampeã olímpica de vôlei. A Thaisa que passou recentemente por esse procedimento. Thaisa, quero começar conversando com você. Me conta como é que foi a decisão de congelar os seus óvulos. Eu sei já que a gente já conversou que você tem o sonho de ser mãe, mas não neste momento. Coisa que É, muitas mulheres se identificam, né, com isso, porque a gente sempre brinca que o mundo mudou muito, né? A mulher hoje em verdade. dia ela tem muitas outras prioridades, às vezes, sonhos, desejos antes da maternidade. Né? Você, por exemplo, uma atleta tão premiada, está ainda voando na carreira, então não é neste momento. Mas me conta um pouco como é que foi essa decisão e como é que foi o procedimento. Menina, e olha que todo mundo acredita que viria através de um médico, né? Que seria o normal. Mas não aconteceu dessa forma. Veio através da minha amiga, minha melhor amiga, a Sheila, que também joga vôlei. E aí ela me contou que ela tinha feito, que era interessante. Porque numa conversa, eu falei, poxa, voltei a jogar em alto nível, porque eu tive uma lesão muito grave no meu joelho. Tipo, eu tinha uma perspectiva mínima de voltar a jogar em alto nível. E eu consegui. Consegui voltar em alto nível, jogando muito bem. E eu falei, e agora? Como é que eu vou parar para ter neném? Que se eu parar de novo, nossa, mais, sei lá, quase um ano para voltar, para recuperar de novo. Não sei se eu vou conseguir. Então, eu preciso esperar, né? Eu preciso aproveitar esse flow aí da performance, que eu tô bem e tal, e adiar um pouquinho o projeto do neném. E aí a Sheila falou, por que você não congela? Aí eu, oi? E foi na hora que acendeu a luzinha e eu fiquei assim muito feliz, porque era uma pressão que eu colocava em mim mesma de, nossa, vai passar dos 35, ai meu Deus do céu, preciso ter neném logo, porque depois vai ficar difícil, depois eu não vou conseguir, meus óvulos já não tá mais tão fortes, tão saudáveis, como é que eu vou fazer? Eu me pressionava muito. Então, quando veio essa possibilidade que eu não, que assim, eu sabia muito longe assim de mim, que eu já tinha ouvido muito de longe assim, né? Passou em algum lugar eu vi, mas quando eu soube real que era uma coisa possível, que era uma coisa bacana, que eu poderia planejar a minha maternidade, nossa, foi assim a melhor sensação que eu poderia assim viver naquele momento, porque eu fiquei muito tranquilo, muito em paz assim, né? Eu tirei esse peso das minhas costas.
Uhum. Doutor Emerson, eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouquinho, porque muitas mulheres não sabem, não têm conhecimento de que existe essa possibilidade do congelamento de óvulos, e é muito importante a gente entender por que que o tempo e a informação podem fazer tanta diferença nesse momento, né? No caso do planejamento familiar, por que que às vezes a gente perde um tempo muito precioso? Conta para a gente, doutor Emerson. Daiane, essa sua pergunta é muito pertinente, né? Eu sempre explico para as pacientes, vocês mulheres nascem com todos os óvulos no ovário. Em nenhum outro momento da vida vai haver uma nova produção. Então, com o passar do tempo, vai havendo uma perda da quantidade, já que vocês vão ovulando todo mês, né? Desde que a mulher menstrua pela primeira vez, por volta de 11, 12 anos, a cada mês ela produz um óvulo. Para produzir esse um óvulo, o organismo gasta mais ou menos 1.000. Então, a perda mensal de óvulos é mais ou menos 1.000. Independente se a paciente está tomando pílula ou não, né? Então, às vezes a paciente acha assim, mas eu uso pílula, eu estou guardando meus óvulos. Não. A pílula faz com que a mulher não ovule, mas esta perda, ela ocorre por um processo que se chama apoptose, uma morte celular programada. Eles vão se perder ao longo do tempo de qualquer jeito. Então, ao longo da vida, a mulher vai perdendo quantidade de óvulos. E como vocês nascem com todos eles, eles vão envelhecendo também. Eles fazem parte do processo de envelhecimento. Então, uma paciente que tem 30 anos, os óvulos têm 30 anos de idade. Com 35 tem 35, com 40 tem 40. A partir dos 35 anos de idade, esse processo de envelhecimento dos óvulos começa a alterar as taxas de gravidez, a probabilidade da paciente conseguir engravidar. E também, ano a ano, esse envelhecimento vai alterando a qualidade genética dos embriões que podem ser formados. Então, aumenta a chance de formar um embriãozinho que não é bom. As pacientes sempre ficam preocupadas, então eu vou ter uma criança com síndrome de Down? Não. Pode até acontecer isso, mas a maior parte das vezes que se forma um embrião alterado, a natureza reconhece isso e não deixa esse embriãozinho implantar. Então, o que acontece com a paciente é que ela está tentando, daí vem a menstruação. E ela fala, de novo não engravidei. Muitas vezes ela engravidou sim, só que o embrião ele tinha uma alteração que impossibilitava ele de implantar no útero. E aí vem a menstruação e ela nem soube dessa informação que ela engravidou, né? Então, depois dos 35 anos, a cada ano que passa, essa dificuldade de engravidar aumenta exatamente por um óvulo cada vez menos competente. Por isso que quando a mulher não tem planejamento de engravidar, por volta dos 34, 35 anos, ela deve sim congelar os óvulos. Porque se ela for usar esse óvulo com 39 anos, ele permanece com a qualidade do momento que ela congelou, da idade que ela tinha quando fez o congelamento. É muito curioso, doutor, porque a gente sempre fala que a nossa vida mudou muito, mas o nosso relógio biológico não, né? Ele continua igualzinho, não tem como a gente parar esse tempo. Então, a gente não pode dizer para os óvulos da Thaisa, espera aí um pouquinho que ela quer ganhar mais um campeonato. E daqui Espera só um pouquinho. É verdade. É muito curioso. Sabe que quando eu abri a caixinha de perguntas, várias mulheres comentaram isso. Como é difícil essa decisão de postergar a maternidade para priorizar carreira, estudos ou alguma outra prioridade naquele momento, né? E eu imagino, Thaisa, você, diante a sua profissão, ela precisa, né, da força do seu corpo, né? Ela é uma coisa que, assim, não tem como você comentou. Então, quando você tomou a decisão, você já tem, assim, uma ideia de daqui a quantos anos você vai querer ou tá lá guardadinho para você pensar isso mais para frente? Ai, tá lá guardadinho, eu até brinco que eu que tá lá no apartamentinho, né? Guardadinho, meus nenéns. Eu ainda não sei, eu não estipulei um tempo, que agora eu tô tão em paz com isso, que eu não tava antes, mas hoje eu tô tão em paz com o tempo, que não tá mais correndo o relógio ali, tipo, você precisa disso agora, precisa fazer o quanto antes. Então eu tô muito em paz. Eu pretendo jogar enquanto eu ainda estiver em alto nível, enquanto eu ainda estiver me sentindo bem dentro de quadra, que eu não sei quanto tempo vai ser, mas também eu estou muito ansiosa também. O desejo que eu tenho desde muito novinha é ser mãe.
E eu até contei isso para você, né, que foi muito bonitinho assim, mas é real. Eu tenho esse sonho assim já de Uhum. infância, mas eu preciso aproveitar. Eu acho que isso acontece muito com muitas meninas, mulheres, né, de qualquer outro lugar, assim, qualquer outro tipo de trabalho, não precisa ser do esporte, não, que fica naquela relutando, ai meu Deus, eu quero muito ser mãe, mas e minha carreira, sabe? Eu tô indo tão bem, Exato. eu tô subindo, só tô melhorando cada vez mais e conquistando, porque se eu parar agora, lascou, né? Uhum. Então, eu acho que é um pensamento, a mulher vive muito isso, e que bom que a ciência está do nosso lado, e dá para a gente esse tempo, né, da gente poder pensar, da gente poder planejar. E isso para mim foi uma coisa que agora para todo mundo, minhas amigas todas que começam a falar sobre isso, já gente, olha, congela, já começa a contar para todo mundo. Tenho amigas que não sabiam e souberam por mim. Então, eu faço mesmo. Tô aqui, ó, vendo peixe mesmo. Gente, faz, porque vale muito a pena. Uhum. Vocês não têm ideia do quanto que isso vai te trazer tranquilidade. Uhum. Doutor Emerson, o senhor percebe que o número de casos de mulheres que estão congelando óvulos tem aumentado ou é uma coisa que ainda poucas pessoas têm conhecimento? Não, tem aumentado significativamente, Dayana, por vários motivos, né? Primeiro que existe uma campanha grande que ela é feita em nível mundial, não é só no Brasil, pelas sociedades de reprodução humana, orientando não só as pacientes, como também os próprios ginecologistas, né? Porque por Uhum. muito tempo os ginecologistas não tiveram tão atentos a essa questão. Hoje eles estão cada vez mais e a gente depende deles, né? De conversar com vocês e nos encaminhar, né? Vocês, a maior parte das vezes, chegam a nós através do ginecologista que acaba sendo o clínico da paciente. E hoje existe Uhum. um entendimento cada vez maior de todos os médicos da importância do congelamento de óvulos. Segundo, que cada vez mais isso está na mídia, como aqui hoje nós estamos discutindo, levando esse tipo de Uhum. informação para os pacientes. E no período da pandemia que nós estamos vivendo, a gente não pode esquecer, a gente teve uma procura maior. No Brasil, houve um crescimento de 30% da procura de congelamento de ovos, mesmo durante a Nossa, pandemia. Né? Porque as nossa. pacientes que estão com uma urgência de idade, elas estão preferindo engravidar neste momento, até porque estão em home office, vão ficar em casa e vão curtir a gravidez em casa, fica mais fácil. Mas as pacientes que não estão com um planejamento muito certo de engravidar, que estavam na dúvida, engravido, não engravido, veio a pandemia e para muitas delas a pandemia foi, então agora mesmo que eu não vou engravidar, porque no meio dessa confusão eu não quero correr risco. E aí isso fez com que esse movimento de congelamento aumentasse significativamente. Então tem Uhum. aumentado sim, Dayana. Uhum. Doutora, eu vou começar a responder as perguntas que eu estou vendo que as pessoas estão mandando aqui, até porque várias delas se repetiram na caixinha de perguntas que eu e a Thaisa abrimos. E a primeira delas é que eu queria que o senhor explicasse para a gente em que situações é indicado o congelamento de óvulos e a questão da idade, principalmente. Até qual idade vocês recomendam ou qual seria a melhor idade? Essa também é uma questão bem importante. Tá, então vamos começar pela idade. A melhor idade é antes dos 35 anos, né? Porque até aí a gente tem uma qualidade preservada do óvulo. Após os 35, ano a ano, a gente vai perdendo um pouquinho da qualidade. O que Uhum. acontece é que a técnica ela é relativamente nova e a gente ainda tem um número grande de mulheres que nos procuram entre 35 e 40. Porque quando elas tinham menos de 35, não tinham tanto acesso, ou não se falava tanto da técnica, ou elas foram que levando com o tempo, né? Uhum. Acontece muito. A gente precisa, por isso que é muito importante ter toda essa conversa que a gente está tendo aqui, de orientação mesmo, né? Para a paciente poder congelar no tempo certo, que é até os 35. Quando ela faz o congelamento antes dos 35, é mais fácil o tratamento, normalmente mais fácil no sentido de que vocês produzem mais óvulos, né? O que é um ponto positivo, com uma qualidade melhor. Entre os 35 e os 40, é possível, a gente faz o congelamento, apenas a paciente tem que ter a ciência de que a qualidade do que ela está congelando, se está próximo aos 40 anos, já não é a mesma. Uhum. Né? Mas é o que eu Sim. falo, é melhor a paciente com 37, 38 vir e congelar
do que ela aparecer daqui 2 anos e falar assim, pois é, então, com 37 eu não congelei, e acontece que agora eu tô com 39, e aí ela vai congelar um óvulo pior, né? Então, antes tarde do que nunca fazer. Após os 40 anos de idade, aí nós temos que analisar caso a caso, porque daí tem que ver a reserva ovariana, que é a quantidade de óvulos que a paciente tem, conversar sobre as possibilidades, sobre os riscos, né? Porque nem sempre ela vai conseguir ter um sucesso congelando óvulos após os 40 anos. Então, resumindo, ideal até 35, entre 35 e 40 a gente ainda faz muito, porque essas pacientes não fizeram antes. Após os 40, o caso tem que ser individualizado. Quem deve congelar óvulo? Toda mulher que está pensando em adiar a maternidade, né? Se a paciente tem, por exemplo, 32 anos de idade, ela sabe que ela vai fazer uma pós-graduação, que ela vai morar fora, ela tem ciência absoluta que antes dos 35 ela não vai engravidar, é fundamental que ela congele já, porque ela vai estar congelando um óvulo melhor do que com 35 ou com 36. Né? Então, isso a gente chama de congelamento social, né? É quando a paciente quer adiar a maternidade. Existe uma outra indicação que é a oncológica. Então, a paciente jovem que não tem filhos e que teve um diagnóstico de câncer e que precise fazer rádio ou quimioterapia. A rádio ou a quimioterapia, elas levam à infertilidade para sempre, perene, em pelo menos 50% dos casos. Existem alguns tipos de câncer que, dependendo do protocolo da quimioterapia, a paciente fica infértil em 90% depois. Nossa. Então, para todas essas mulheres em idade reprodutiva que vão passar por um tratamento de quimio e rádio e que ainda não têm filhos ou que querem ter mais filhos, a gente orienta a fazer o congelamento de óvulos antes do tratamento quimioterápico. E nós Aliás, temos... Perdão, doutor, só para pegar o gancho dessa pergunta, Claro. Chegou uma pergunta assim pela minha caixinha de perguntas. A Jo perguntou se quem já fez quimioterapia ainda pode congelar os óvulos. Então, durante a quimioterapia, não. Às vezes a gente recebe a paciente no meio do ciclo, né? Aí ela não pode fazer. Após a quimioterapia, aí depende do regime quimioterápico, de 6 meses a 2 anos após, a gente pode voltar a congelar óvulo. Tá? Uma outra indicação, Dayana, é paciente, por exemplo, com endometriose. Né? Não é toda paciente com endometriose que tem que congelar óvulo, mas aquela paciente que tem uma endometriose grave, que é uma doença bastante comum na mulher em idade reprodutiva, e que ela vai precisar fazer uma cirurgia, muitas vezes na cirurgia é retirado um pedaço do ovário. A paciente tem cistos de endometriose, que a gente chama de endometrioma, e o médico, para tratar a paciente, ele precisa retirar esse cisto. A hora que ele tira esse cisto doente de endometriose, sai junto um tecido saudável do ovário, onde estão parte dos óvulos. Então, dependendo da cirurgia, a gente preconiza que a paciente faça o congelamento de óvulos antes do processo cirúrgico. Para que, caso a cirurgia seja agressiva, tenha uma extensão maior do que estava sendo planejado antes, ela já tem os óvulos guardados. Chegaram muitas perguntas também sobre endometriose, muitas dúvidas, as mulheres têm muitas dúvidas, né, sobre isso, e claro, a gente sempre orienta aqui, lógico que nessa live a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, então sempre procure o seu médico, tire todas as suas dúvidas com o médico de confiança, porque cada caso, é muito importante a gente deixar isso claro, né, doutor Emerson, cada caso é um caso, a gente está falando aqui de uma forma geral, mas né, cada tratamento vai ser específico, é importante sempre a gente frisar isso. Doutor, muitas pessoas perguntaram também por quanto tempo os óvulos podem ficar congelados? Por tempo indeterminado, Dayana, porque a gente tem a técnica de vitrificação hoje é a mesma técnica que a gente usa para congelar embrião também, né? Não só óvulos, porque ela é uma técnica muito boa. Na verdade, há 15 anos atrás, por exemplo, a gente já congelava embrião e espermatozoide com uma qualidade muito boa, mas o óvulo não sobrevivia muito no processo de descongelamento. Ele formava cristais de gelo e ele se rompia. Então, o sucesso era muito baixo de taxa de gravidez 15 anos atrás. Com o advento da técnica de vitrificação, que é esse congelamento ultra rápido, em menos de 1 minuto, a gente leva os ovos a menos 196 graus Celsius,
que a temperatura que eles ficam congelados no nitrogênio líquido, essa técnica ela revolucionou o congelamento de óvulos. Porque hoje a gente tem uma qualidade a mesma quando eu faço um processo de fertilização. Se eu usar um óvulo congelado ou se eu usar um óvulo a fresco, que a gente chama da paciente que está fazendo o tratamento naquele momento, os resultados são absolutamente os mesmos. Quando a gente congela, eles podem ficar congelados por tempo indeterminado. Eu não tenho... quando a gente fala de embrião, por exemplo, tem crianças nascidas oriundas de embriões que ficaram congelados por mais de 25 anos. Né? Nossa, o tempo da técnica de congelamento. Gente, é muita. Thaís, eu fantástico. fico impressionada assim, com muito os legal. avanços, né? É muito interessante isso, né? Quem Caramba. acreditaria há algum Pois tempo é. que a gente já está vivendo isso, né? É fantástico, eu fico encantada. Muito. É muito interessante isso tudo, né? Realmente eu sou suspeito para falar, mas essa parte da medicina, ela e da ciência, né? Não é só a medicina e ciência junto. Cada vez progride mais e nos traz mais alegrias e nós conseguimos resolver mais problemas, situações de infertilidade dos casais. E essa técnica da preservação, né, que muitos chamam da segunda revolução feminista, a primeira talvez a primeira com certeza foi a pílula, né? E talvez a preservação de óvulos seja a segunda, né, que a gente a mulher, eu não gosto muito da palavra empoderamento, né, porque é uma palavra muito forte, mas eu entendo o significado todo dela, mas é isso mesmo, isso dá uma força à mulher forte, à mulher que sabe o que é decidida, que vai atrás do seu objetivo, do seu planejamento de vida. Ela sempre era muito fragilizada por essa pressão social, familiar, de ter que engravidar, de o relógio biológico estar falando mais alto. E hoje ela pode recorrer ao congelamento de óvulos para poder se dedicar mais à sua carreira, como a Thaís aí contou para a gente. E acho que a Thaís é um exemplo muito forte disso, de uma mulher forte, super bem sucedida no que faz, tá ótima, né? As mulheres hoje entre os 30 e os 40 anos estão excelentes. Esse é um grande ponto que a gente tem que abordar, porque a mulher hoje existe, de uma maneira geral, um aumento da qualidade de vida. As pessoas se cuidam mais, fazem atividade física, se sentem bem e estão bem. Só que aí esquece o reloginho biológico, né? Esse é o grande Que esse problema. não para, né? Esse não para, infelizmente. Thaisa, eu queria entrar um pouco agora nessa nossa conversa em como funciona tecnicamente falando, porque a gente tem muita curiosidade de saber, mas meu Deus, como é que o doutor chega lá, tira o óvulo? Então, Thaisa, primeiro conta pra gente o que você viveu, assim, o que você lembra do seu procedimento, como foi, conta um pouquinho. Aí depois o doutor explica pra gente a técnica mesmo. Eu vou falar bem leiga, né? Como foi minha experiência. Foi muito tranquila. Eu no começo eu tava com um pouquinho de medo, né? Eu falei, ai meu Deus, vou sentir dor, vai ser esquisito, não sei como que vai ser. A minha médica super me acalmou, explicou, nossa, assim, ficou um tempão explicando tudo, tintim por tintim. Saí da clínica mais aliviada, mais tranquila, que eu vi que não era um bicho de 7 cabeças. E daí eu fiz algumas aplicações de injeçõezinhas para poder desenvolver lá meu óvulozinho, para ele amadurecer, ficar bonitinho. Só que no meu caso eu tinha muito, assim, um povoadinho, né? Porque tinha muita coisa de um lado do outro. E aí eu tive que diminuir, foi muita gente, eu fiquei assustada. E aí a gente teve que diminuir a dose, né, dessa injeçãozinha, para controlar, para também não desenvolver todos ao mesmo tempo, e era um risco, né, porque fica muito pesado, né, e o meu ovário fica muito cheio, muito pesado, isso pode romper, pode acontecer alguma coisa assim, mais, né? Então, ela me explicou mais ou menos assim, é que eu lembro. E aí ela tinha que ir controlando, foi dosando. Depois que ficou tudo bem, a gente fez a coleta. E aí eu não vi nada, você toma um remedinho lá, dorme, tranquilo. Quando você acorda, já tá tudo certo, foi super rápido, não senti dor. Não senti nada, saí já, tipo, passou o soninho lá, né? E eu acordei assim, já queria levantar. Ela, menina, calma, né? E atleta, você sabe como é que é, né? Já nervosa, já quer fazer as coisas. Ela, calma, fica sentadinha, espera seu noivo vir aqui, dar a mãozinha pra você. Eu falei, não, doutora, eu tô ótima, eu tô maravilhosa.
Então, assim, no começo foi um medinho, mas realmente foi, assim, muito tranquilo. Foi super de boa, assim, real. Quem pensa em fazer e tá nessa dúvida, pode ficar tranquilo, porque não dói. Não é, não, assim, desconforto um pouquinho depois que já tá perto ali da coleta, porque realmente fica mais inchadinha. Mas, assim, foi super tranquilo e rápido também. Foi papum, assim. E congelei um monte de nenenzinho. Nenenzinho não, de óvulozinhos que vão virar nenenzinho. Doutor Emerson, explica pra gente como essa injeçãozinha que a Thaisa falou, são as injeções de hormônios que precisa dar na barriga para começar, então, a amadurecer os óvulos, é isso? Então, eu tô aqui na clínica, desculpa, eu fui pegar, ó, isso aqui é uma canetinha de medicação. Então, a gente abre a tampa aqui, a gente mantém na geladeira, daí coloca uma micro agulhinha aqui, é igual o aplicador de insulina, tá? A mesma Bem coisa. petitinho, assim. Agulha micro, apesar de ser injetável, é uma agulha muito pequenininha. Imagine uma pessoa diabética que tem que aplicar insulina várias vezes por dia. Então, a indústria farmacêutica desenvolveu isso exatamente para o diabético não sofrer com a aplicação da insulina. Então, não dói. Aí a gente vai regular a dose do medicamento aqui atrás, de acordo com a idade da paciente, com a quantidade de folículos ou óvulos que ela tem lá no ovário. E a paciente começa a usar essa canetinha no segundo dia do ciclo menstrual. O que tem aqui? Um hormônio que chama FSH e pode ser usado um outro que chama LH também. Esses dois hormônios fazem com que o folículo é a casinha do óvulo, que o folículo cresça. E é isso que a gente vai acompanhando no ultrassom. Em média, a paciente utiliza essa canetinha por 10 dias. E vai ao consultório da clínica fazer controle de ultrassom 4 vezes. Menstruada, quando começa, a gente começa sempre no segundo dia da menstruação. Oi, Tem uma Thaís. pergunta. Pode falar. Porque eu fiz usando o DIU e eu não menstruava. Então, quando a paciente usa DIU, o DIU que você não menstrua é o DIU medicamentoso, né? O DIU que tem hormônio, que o nome é Mirena, né? Aí a gente vai controlar de acordo com o seu ultrassom. A gente vai ver a fase do ciclo que você está, se você está ovulando, se você não está, e começa de acordo com uma avaliação pelo ultrassom para as pacientes que são usuárias de DIU. Para quem não usa, para quem usa pílula, a gente interrompe a pílula, o paciente menstrua e a gente começa. Quem não usa pílula, a gente aguarda um ciclo menstrual normal e começa no segundo dia da menstruação. Usa a canetinha por volta de 10 dias, a paciente vem menstruada no 6º, no 8º e no 10º dia. 4 vezes, vem rapidinho na clínica, demora 15 minutos para fazer um ultrassom, o médico avalia os folículos, a quantidade, se o tamanho está certo. E quando eles atingem o estágio de desenvolvimento adequado, a gente marca a captação. Daí a paciente vai para a clínica de reprodução assistida, ela vai num ambiente cirúrgico, ela vai tomar uma anestesia que é uma sedação, toma um medicamento endovenoso, igual ao feito quando faz uma endoscopia, por exemplo, né? Hoje tem vários procedimentos, dorme, porque a paciente não assiste nada, ela está dormindo por 15, 20 minutos no máximo, e toda a captação dos óvulos é feita por ultrassom transvaginal. Então não tem nenhum tipo de corte. Nenhum corte, não vai ficar nenhuma cicatriz, nada. Nada. Paciente acorda, ela vai tomar um café na clínica, porque ela vem fazer o procedimento, como precisa de anestesia, procedimento, ela vem em jejum. Aí, ela terminado o procedimento, ela acorda imediatamente, toma um café, uma hora e meia depois, ela está indo embora para casa. Normalmente, a gente orienta no período da manhã a paciente ficar mais calma, se recuperando da anestesia, porque às vezes fica sonada. No período da tarde, a imensa maior parte das pacientes vai trabalhar. Normal. Uma ou outra pode ficar um pouco mais desconfortável. A Thaisa, por exemplo, falou aí da experiência de ter muitos folículos. Quando a paciente produz muitos óvulos, o que é bom, às vezes ela fica um pouquinho mais desconfortável no dia da produção. Aí a gente pede para ficar quietinha em casa. No dia seguinte... O que ela não deve ter feito, né, Thaís? Atleta, né? Já viu? São as pacientes... Já tava pulando. Gente, eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Eu acordei, já sentei na cama, já queria sair. Ela, calma, pelo amor de Deus. Pois é.
Thaís, olha, eu vou te dizer que atleta e médica, viu? As médicas são todas indisciplinadas também, já querem sair trabalhando. Ah, tá certo. É Falar para o verdade. paciente é fácil, né? Fazer É, que é difícil, com né? certeza. Ai, ai. Ótimo. Bom, a gente já conversou então, né, sobre esses exames que são necessários, ultrassom, tudo isso. Doutor, também chegaram algumas perguntas aqui que eu acho que já fica nesse nosso gancho. É, peraí que eu estou procurando aqui. Ah, sim. Várias pessoas perguntaram como é que é feita a fecundação depois desse processo. Então, congelou, o óvulo está lá guardadinho, mas como o senhor já explicou, ainda não é um embrião, não é o que vai ser implantado no útero para uma possível gravidez. Como é que acontece depois isso? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Quando a paciente decidir engravidar no futuro, utilizando os óvulos congelados, ela obrigatoriamente tem que passar por um processo de fertilização in vitro. Então, ela retorna à clínica com o seu parceiro, né? Ou com a sua parceira. No caso de ser parceiro, a gente vai fazer a coleta de sêmen dele. No dia que eu descongelo os óvulos, ou parte dos óvulos, aí dependendo de quantos óvulos são congelados, o parceiro colhe o sêmen. No caso de ser uma parceira, aí é utilizado um sêmen de banco de sêmen, né? Doador. Vai ser escolhido um sêmen, que é um sêmen de doador, e é fertilizado os óvulos. Normalmente, a gente descongela uma parte dos óvulos, né? Para formar alguns embriões. 5, 6 óvulos. É feito o processo de fertilização. Aí a gente acompanha a evolução dos embriões no laboratório por 5 dias, até chegar numa fase que chama blastocisto. A fase de blastocisto é quando, naturalmente, quando a mulher engravida em casa, o encontro do óvulo com o espermatozoide, ele se dá na trompa uterina, né? Aí forma um embriãozinho e o embrião fica se desenvolvendo na trompa por 5 dias. Ele vai se multiplicando. No 5º dia, ele chega no útero para implantar. Ele chega nessa fase de blastocisto. Quando a gente faz uma fertilização in vitro, a gente mimetiza o que acontece na trompa no nosso laboratório. Então, a gente acompanha a evolução dos embriões até o 5º dia, e no 5º dia a gente vai escolher um ou no máximo 2 embriões. A gente tem que fugir da gestação múltipla, né? Esse é um outro ponto importante. Hoje a gente tem várias ferramentas para selecionar melhor o embrião, para transferir um único embrião. Que o objetivo é que a paciente tenha uma criança saudável e não corra riscos com uma gestação múltipla. Muitas pacientes, viu, Thaís e Dayana, já querem ter gêmeos logo de cara, né? Porque fala assim, já que que demorou, que atrasou para engravidar, eu prefiro ter gêmeos logo de cara. Mas a gestação gemelar sempre é uma gestação com risco aumentado de prematuridade e de doenças para a própria gestante, por ser uma sobrecarga maior. Então, a gente sempre orienta a transferência de um embrião único, né? Você sabe que o meu médico me orientou muito sobre isso quando eu fiz o meu tratamento, né? Eu não congelei óvulos como a Thaisa, porque eu já, na época, né, dos 30 e poucos anos, eu não tinha essa informação, eu achava que era uma coisa de outro mundo, nunca tinha pensado, enfim, né? E aí eu decidi, quando eu tentei durante mais de 2 anos engravidar naturalmente, não deu, a gente partiu para uma FIV. Então, eu já fui direto, né, para esse processo todo que o senhor está explicando, mas quando eu cheguei no meu médico, eu conversei com ele, não, já vamos botar 2 embriões para garantir, porque eu tenho medo, e ele me orientou exatamente como o senhor está contando, é bem interessante isso, porque a gente sempre pensa, não, bota um monte de embrião que aí um dá certo. Que né? bom que vocês estão falando Renato sobre tá isso. aqui com a gente na live, um beijo, doutor Renato, obrigada por todos, é muito importante, assim, a gente buscar um bom médico, conversar, tirar todas as dúvidas, porque, né, Thaís, a gente fica cheia de dúvidas nesse processo, né? Então é muito importante conversar, perguntar, não pode ter vergonha de perguntar nada, né? Sim, eu tô daqui a pouquinho, eu vi que muitas pessoas colocaram aqui no nosso chat perguntas sobre os valores do tratamento. A gente já vai, prometo para vocês que a gente já vai conversar sobre isso. Eu só quero deixar o Dr. Emerson terminar a explicação dele, que eu cortei ele no meio. Não, então, aí a gente acompanha essa evolução dos embriões, né? E é muito comum a gente ter perdas no processo, né? Então, por exemplo, a gente descongelou 5 óvulos. Os 5 sobreviveram. Fertilizou com o sêmen. No dia seguinte, tem 4 embriões, não 5. Porque um dos óvulos não fertilizou. Isso é comum. Aí a gente começa a avaliar
a evolução dia a dia, até chegar no 5º dia, que é no blastocisto. E de 5 que a gente começou no primeiro dia, de 5 óvulos, eu posso chegar no final com 2 embriões, por exemplo. Né? Às vezes com 1, às vezes com 3. Isso vai variar um pouco de acordo com o histórico do casal, com a qualidade do sêmen também do parceiro. Né? A gente tem que lembrar que quando a mulher congela o óvulo, a gente não sabe como que vai ser a qualidade do sêmen do futuro parceiro dela. Pode ser um homem que tem uma qualidade muito boa e, eventualmente, pode ser um homem que tem uma qualidade abaixo da média. Se a qualidade seminal for abaixo da média, isso também interfere no processo de fertilização. Aí a gente pode ter um resultado no laboratório mais baixo, com menos qualidade, do que a gente gostaria. Por isso que é importante ter um bom número de óvulos congelados. Eu digo que o congelamento de óvulos ele é um seguro. Como todo seguro, ele tem que fazer sentido. Não pode ser aquele seguro que quando você vai precisar, não cobre nada. Né? Então a gente precisa ter um bom número de óvulos congelados para poder cobrir esses possíveis problemas que a gente possa ter no futuro. Né? Escolhido o bom embrião, a gente vai e transfere esse embrião. Se a paciente formou nesse processo mais de um embrião de boa qualidade e ela só vai transferir um, a gente pode congelar o embrião, o outro ou os outros embriões de boa qualidade que ela formou. Caso ela não engravide no processo de fertilização, ela já tem um outro embriãozinho pronto. No mês seguinte, para tentar mais uma implantação. Novamente. Legal. E se ela engravidar, o embriãozinho também pode ficar congelado por tempo indeterminado, da mesma forma que o óvulo. E ela pode voltar 1, 2, 3 anos depois para ter o segundo filho. Né? Então, o processo é basicamente assim. Resumido, Perfeito. Né? Doutor Emerson, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos valores. A gente recebeu muitas perguntas quanto a isso, né? Como é que está essa questão de valores? E o senhor acredita que tem perspectiva de, num futuro, talvez se tornar mais acessível? Como é que a gente pode entender Essa pergunta isso? é muito boa, Dayana, e melhorou muito já, né? Todo o processo de reprodução assistida, ele já foi bem mais oneroso do que ele é hoje. Como toda técnica, quanto mais ela é difundida e quanto mais a gente faz, menor vai ser o custo, né? Porque você acaba, tudo que é feito em maior escala, você consegue ter redução de custo. Isso tem acontecido com todas as técnicas de reprodução assistida, incluindo o congelamento de óvulos. Né? A gente tem uma certa variabilidade, porque depende do estado, da cidade onde a paciente está. A gente vive, o Brasil é um país continental, né? Então, a gente tem situações diferentes, custos diferentes para tudo, para a reprodução assistida também. Então, a realidade de São Paulo é diferente da realidade do Rio, que é diferente de Belo Horizonte, que é diferente de Manaus, né? Então, os preços, eles variam um pouco. Quando a gente vai fazer a equação de valor, a gente tem que ver a medicação, por exemplo. Né? Uma paciente com 35 anos, ela precisa de uma quantidade, e que tem uma boa reserva ovariana, tem uma boa quantidade de óvulos, ela precisa de menos medicação do que uma paciente com 37 que tem uma reserva ruim. Às vezes, a idade da paciente ela é relativamente jovem, mas a reserva dela não é tão boa. Então, eu preciso usar mais medicamentos. E isso tudo interfere no valor do custo. A gente tem que lembrar que nós estamos num momento que não nos favorece muito em relação ao valor de dólar, né? Então, todos os insumos de reprodução assistida, não só a medicação, mas todos os insumos são importados, cotados em dólar ou em euro, né? Então, é assim, o custo, se nós tivéssemos uma situação melhor da nossa moeda, o custo estaria mais acessível ainda. Mas eu tenho duas coisas muito boas para falar para você, Dayana. A primeira delas é que a gente tem que enxergar o tratamento como um investimento. Né? A mulher está investindo na saúde dela, está investindo no seu planejamento reprodutivo e no seu sonho da maternidade. Né? Então, a gente não pode enxergar isso como um gasto, tem que enxergar isso como um investimento. Né? Porque não tem preço você poder ter o seu filho, formar a sua família no futuro. Né? É óbvio que eu entendo, o tratamento precisa ser pago, as pessoas precisam ter recursos para isso, mas é muito importante a gente enxergar isso como um investimento. A segunda notícia que ela é muito boa é que no Brasil está começando um movimento de algumas empresas, isso começou nos Estados Unidos e na Europa, é menos frequente aqui, mas algumas empresas elas estão patrocinando parte do tratamento ou o tratamento inteiro
para a paciente. Eu não posso falar o Que nome das bom. empresas aqui. Eu acho que não cabe muito a gente falar o nome de empresas, mas empresas, é mais frequente em empresas multinacionais, né, que elas ajudam aquela profissional que está totalmente empenhada na sua carreira, produzindo bastante para a empresa. Então, é uma parceria, na realidade. A empresa ajuda financeiramente em parte ou na totalidade do tratamento. E essa paciente, essa mulher, vai poder se dedicar mais ao trabalho e no futuro, quando ela tiver um momento mais oportuno, ela vai descongelar os óvulos e vai exercer a maternidade. Esse movimento diminuiu um pouco com a pandemia, obviamente, né? A gente foi atropelado pela pandemia e todas as empresas tiveram que fazer uma reorganização financeira. Mas isso é um dado que eu acho que é fundamental, né? É uma mudança de comportamento da sociedade como um todo, né? A partir do momento que as próprias empresas estão enxergando este momento da paciente. É óbvio, é um interesse de ambas as partes, não deixa de ter interesse da empresa. Mas eu acho que é muito importante para a mulher ter esse apoio do local onde ela trabalha, Claro. já que ela está investindo toda a energia dela ali naquele serviço. Thaisa, você tem alguma pergunta para o doutor? Acho que na sua caixinha de perguntas também chegou bastante coisa, né? Chegou muita coisa. Eu selecionei algumas. Olha, tem uma que acho que o que ele falou sobre agora, né, para fertilizar e tal, até responde, mas eu vou fazer assim mesmo. Que me perguntaram também muito. Só pode congelar os ovos já fertilizados? Ele, como uma explicação, dá para entender que não, né? Mas Não. muita gente perguntou isso. Quando a gente fala em congelamento de óvulo, é pré-fertilização, né? Eu posso congelar tanto o óvulo quanto o embrião. Mas quando a gente usa o termo congelamento de óvulo, não está fertilizado. E eu tenho outra aqui. Quais as chances que um óvulo congelado tende a ter sucesso na fertilização? Quantos por cento, talvez? Essa pergunta ela é ótima, mas é assim. Então, vamos responder, vamos entender novamente o processo da fertilização in vitro. Para cada óvulo, quando a gente congela o óvulo e a gente vai descongelar no futuro, a gente tem uma taxa de descongelamento, quando tudo está bem, deve ser acima de 90%. Tá? Então, se eu tenho 10 óvulos, eu espero dali ter 10 congelados, ter pelo menos 9 que sobreviveram. Desses 9, eu vou fertilizar. A gente tem uma taxa média de fertilização de 80% a 90%. Então, se eu tenho 9 óvulos que sobreviveram, a gente espera mais ou menos ter 8 embriões fertilizados no dia seguinte. Aí, eu falei que a gente evolui a 5 dias no laboratório, até chegar na fase de blastocisto. A taxa de embriões que chegam a blastocisto varia de 50% a 60%. Então, se eu tinha 8, eu espero ter 4 embriões na fase de blastocisto no final. Aí eu vou escolher um e eu vou transferir para o útero da paciente. A chance da paciente sair grávida se esse embrião ele é de boa qualidade, inclusive a gente pode fazer hoje a avaliação genética do embrião antes de transferir para o útero, que é uma forma de selecionar melhor esse embrião. Aí eu tenho uma probabilidade de gestação de 60% se eu estou transferindo um embrião que foi avaliado, inclusive, cromossomicamente, né, geneticamente. Então, é muito difícil eu falar da chance que um único óvulo tem. A gente tem que enxergar o processo como um todo. E a possibilidade de gravidez está sempre relacionado à idade que a paciente tinha quando ela congelou. Uma pergunta importante aí, Thaisa, que as pacientes, é uma dúvida frequente, mas se eu tiver com 40 anos, eu vou ter uma boa chance de gravidez? Se o óvulo ela congelou cedo, a chance de gravidez dela é a mesma de quando ela tinha 35 anos. Né? A idade de 40 não vai ter peso, a não ser, é claro, em situações onde a paciente tenha algumas doenças no útero. Por exemplo, ela tem mioma, ela tem adenomiose, ela tem alguma... Eu recebi perguntas, doutora, a respeito de trombofilia. Se as mulheres que têm trombofilia podem congelar e fazer FIV. Eu já posso adiantar que eu sei fazer FIV sim, porque eu tenho trombofilia
E eu fiz a FIV e graças a Deus deu tudo certo. Claro, com o cuidado de ter que tomar o anticoagulante toda a gestação, né? Sim, funciona exatamente igual, né, Dayana? Porque você foi além, né? Se você fosse congelar óvulos, no dia que você puncionou e retirou os seus óvulos, o tratamento teria terminado aí, porque daí eles seriam congelados, né? Então, as Uhum. pacientes que têm, não é toda, existe algumas trombofilias que a gente só vai usar anticoagulante quando a paciente for transferir o embrião, no momento que ela quiser engravidar. Existem Uhum. algumas situações que, se a medicação hormonal aumenta o risco da paciente desenvolver trombose, aí durante o tratamento, durante o uso das canetinhas, a gente também pode utilizar o anticoagulante para que esse risco não Uhum. exista, né? Então podem sim fazer o tratamento. Perfeito. Thaisa, você tem mais alguma dúvida? Dúvida não. Eu aprendi tanta coisa aqui que, nossa, várias Né? coisas que eu não estava sabendo aí, eu já fiquei sabendo. Ai, Saí que super joia. E informada. conta uma coisa, desculpa, conta para mim como é que foi a tua experiência no processo mesmo. Você teve que fazer alguma limitação da sua atividade Tive. física? Como que foi no tratamento, assim, na fase que você estava tomando os medicamentos? Eu tive que parar um pouquinho com os exercícios mais intensos, né? É, principalmente quando começou a ficar mais cheinho, né? Como eu falei, né? Que vai enchendo, vai ficando maiorzinho, né? E aí a minha médica pediu, por favor, não salta, por favor, não faça agachamento com muito peso que você faz. Gente, né, de alto rendimento pega muita carga, né, no treinamento. Então ela pediu para diminuir. Eu continuei malhando até certo momento, assim, durante os primeiros dias, com uma carga bem mais leve e sem impacto. Não podia correr, não podia saltar, evitando botar barra muito pesada agachando. Aí fiz eu só, tipo, coisinha bem de leve, tipo, eu brincava que eu falava, tô indo fazer fisioterapia, que eu não podia pegar peso, mas eu tive que segurar um A pouquinho. fisioterapia de uma atleta é uma atividade É, pesada é a de um. minha ginástica mais pesada da vida. Pois é, menina, eu fico agoniada, ficar parada. Eu falei, ai, doutora, mas eu preciso fazer alguma coisa. Ela falou, então faz bem levinho, sem impacto, sem correr. Vai com calma, é só um período curto, é pequenininho, é bem rapidinho, é para a sua saúde. E aí eu tive que segurar um pouquinho, né, tirar o pezinho do acelerador e fazer uma atividade bem leve, mas também foi super tranquilo, porque é muito rápido, né? Para mim, pelo menos, foi um processo bem rápido. Não precisei refazer ou tomar muito remédio ainda, tipo, os hormônios, não precisei tomar demais também, porque graças a Deus estava desenvolvendo muito bem, eu tinha muita coisa. Mas tem que dar uma segurada, gente. Vocês, que mulheres que amam academia, que correm, que fazem, que nem eu, assim, muito doida, tem que dar uma seguradinha também Os pra... os ovários são como duas Marias Chiquinhas, né? Que são estruturas soltas na pelve. E normalmente cresce só um óvulo ali. Se a paciente está tendo uma boa resposta e ela está produzindo, por exemplo, 20 óvulos, 10 em cada ovário, esse ovário está Nossa, 20 vezes, ou 10 em com cada mais um, ele está peso, né? 10 vezes maior, né? É. Então, o que acontece? Ele pode torcer, se a paciente fizer uma atividade física de impacto, ele pode torcer sobre o próprio eixo, né? E isso acaba sendo uma complicação que a gente não quer. Por isso que a gente orienta a paciente, como a Thaisa falou, pode ir para academia, mas a gente pede que não faça nenhuma atividade de impacto, carregue peso, ou faça alguma atividade física de pressão pélvica, como fazer um leg press com anilhas de peso maior, né? Que aí seria contraindicado. Mas do ponto de vista do restante, assim, não precisa ter uma restrição total. É apenas, são 15 dias que a paciente vai reduzir um pouco a atividade, mas não parar totalmente essa atividade, né? Doutor Emerson, antes da gente encerrar nossa live, a gente está se aproximando aqui do fim, eu gostaria que o senhor comentasse que foi publicado hoje no Diário Oficial uma nova resolução com novas medidas quanto aos tratamentos de fertilização. Gostaria que, assim, resumidamente, o senhor contasse para a gente se tem alguma grande novidade, algo importante assim para a gente saber. Foi sim. O
o mundo da reprodução assistida sempre fica em polvorosa quando sai uma nova regulamentação, né? Vamos explicar um pouco como que isso ocorre. No Brasil, a gente não tem uma legislação de reprodução humana. Existem alguns países no mundo que está lá na lei, o que pode e o que não pode ser feito. No Brasil não existe lei de reprodução assistida. Então a gente tem que seguir uma normativa. A normativa ela é promulgada pelo Conselho Federal de Medicina. E é a cartilha que nós seguimos, que todas as clínicas devem seguir. E ali está o que pode e o que não pode ser feito dentro da área de reprodução assistida. De tempos em tempos, o Conselho Federal de Medicina ele se reúne e reavalia essas normativas. Porque o tempo passa, a ciência evolui e sempre há uma necessidade de a gente ter que rever conceitos, né? Da mesma forma que a gente está falando de congelamento de óvulo, e isso seria uma conversa impossível 15 anos atrás, hoje ela é possível. Então a gente tem que, as nossas normativas têm que conversar com isso. Esta resolução que foi divulgada hoje no Diário Oficial, ela trouxe algumas novidades, né? Uma novidade, não deixa de ser positiva, é que a doação de óvulos, né? Pacientes que fazem... existem mulheres que não conseguem engravidar com o próprio óvulo, por uma questão da idade, aquelas que não congelaram o óvulo, que o tempo passou, e que chega num determinado momento, ela já não tem mais qualidade com o próprio óvulo para engravidar. Aí ela pode recorrer a um banco de óvulos. Até a data de hoje, essa doação ela tinha que ser anônima. Não podia ter relação a doadora e a receptora, né? Quem fazia o intermédio era a clínica de reprodução assistida. E não podia ter nível de parentesco. A gente sempre recebeu, minha irmã, minha prima, pode doar óvulo para mim? No Brasil isso não era permitido. E agora vai poder? Agora vai poder. Né? Que interessante. Então isso abre uma... Eu sei que a Thaisa tem o desejo de doar, né, Thaisa? Tenho, porque eu congelei 35. E eu não vou ter esse tanto de neném, né? Eu acho que... 35 tá fácil. Vamos montar um monte de time aí de vôlei, basquete. Falei, filha, já tem o time. Um belo resultado, hein, Thaisa? Parabéns pelo seu tratamento. Foi bastante. E aí eu pretendo doar, porque eu quero ter um nenenzinho, talvez 2, não sei quantos, mas logo depois eu pretendo que, se tudo der certo, doar, porque eu vejo tanta gente, né, assim, que precisa, que tá sofrendo com isso, tentando e buscando. Eu falo, cara, meu tá sobrando, por que não doar, sabe? Então eu pretendo doar e espero ajudar muita gente. Que legal, isso vai ser muito nobre, parabéns. E aí houveram outras mudanças também, Daiana, pontuais, assim, quando a paciente faz o estudo genético do embrião, esse estudo cromossômico. No estudo cromossômico, a gente sempre tem a informação de se o embrião é saudável ou não, e vinha junto o sexo, porque quando você faz análise dos cromossomos, você faz também do cromossomo X e Y, né? E ali tinha o sexo. E agora não foi mais permitido que venha o sexo dos embriões. Para evitar que o casal opte por a transferência de um sexo masculino ou feminino, o que a gente chama de sexagem, né? A sexagem no Brasil ela já era considerada não ética, então nenhuma clínica ia fazer um tratamento para o paciente que quer escolher sexo, pura e simplesmente. Mas, quando o casal fazia um tratamento e fazia avaliação genética, eventualmente tinha lá, se tinha 1 ou 2 embriões, por exemplo, o casal tinha 2 embriões, um masculino e um feminino. A orientação da clínica era sempre transferir o embrião de melhor qualidade, que tem mais chances de implantação. Mas existiam interpretações diferentes, de acordo com a clínica, se o casal podia optar, podia palpitar, que era o menino, que era a menina. E por essa nova regulamentação, já não pode vir no laudo se o embrião é masculino ou feminino, né? Então, isso já encerra por vez a questão de escolha de sexo, que já era uma coisa considerada não ética. A gente teve uma restrição, isso é um ponto que nós, do mundo reprodutivo,
nós não gostamos muito, estamos todos indo dormir hoje engolindo em seco essa informação, porque nos limitaram o número de embriões que podem ser de óvulos que podem ser fertilizados. Por essa nova regulamentação, a gente não pode ter mais do que 8 embriões fertilizados no laboratório. Isso não tem muito sentido, ao nosso ver, porque para vários casais isso limita o resultado, né? Por exemplo, se a paciente está fazendo o tratamento e ela produziu 15 óvulos, eu não posso fertilizar os 15 óvulos, porque no final, se eu tiver mais do que 8 embriões, isso é considerado não correto. Então, se a paciente que produziu 15 óvulos, eu vou poder fertilizar só 8, né? E o que faço com os outros 7? Eu vou ter que congelar. O que acontece com isso? Quem é que paga essa conta? O paciente. Então, ele vai ter que fazer a fertilização e congelar o excedente de óvulos. Se ele não engravidar com aqueles que foram fertilizados, ele vai descongelar os óvulos e fazer uma nova fertilização. Isso só está agregando custo para o paciente, né? Existem pacientes que têm doenças. Por exemplo, estou fazendo um tratamento recente de um casal que tem uma doença que chama rim policístico, né? Então, a pessoa que tem essa condição, ela desenvolve uma insuficiência renal crônica, muitos precisam de transplante de rim, é uma doença grave. E a paciente que me procurou tem isso na família, e ela não quer ter uma filha com o mesmo problema, porque a mãe dela tem esse problema, ela tem esse problema. Então, qual que é a solução? É a gente fazer uma fertilização in vitro, eu tenho que produzir vários óvulos para poder ter vários embriões e encontrar dentre eles aquele que não tem esta condição. Em algumas doenças, a maior parte dos embriões que o paciente forma tem aquela condição. Então, neste caso, por exemplo, dessa paciente, ela formou 24 embriões, né? E a imensa maior parte não são embriões bons. Imagina se eu só posso formar 8 por vez. Quantas vezes eu tenho que fazer o tratamento dessa paciente para poder ter um embrião bom? Então, às vezes, uma paciente que poderia ter resolvido todo o processo dela num único tratamento, talvez tenha que fazer 3 para obter o mesmo resultado, né? Infelizmente, quem saiu prejudicado nessa situação é o paciente. Então, essa foi uma parte da resolução que, confesso a vocês, todos nós estamos bastante desgostosos com isso, mas nós temos que respeitar as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Claro. Doutor Emerson, eu quero agradecer muito a sua atenção, o seu conhecimento. Thaisa, foi uma alegria conversar com você novamente. Em breve a gente vai ter um vídeo com a Thaisa, que eu vou postar aqui no IGTV, também nos canais da Merck. Para você que acompanhou a gente, se você quer mais informações, quer saber mais sobre o assunto, não deixe de acessar o site da nossa campanha, que é o fertilidadenoMeuTempo.com.br, e acompanhar todas as publicações aqui pelo meu Instagram e também pelo Instagram da Merck Brasil. Durante todo esse mês de junho, vocês sabem, a gente vai conversar sobre problemas de infertilidade, congelamento de óvulos, FIV, vários assuntos. Então, acompanhe todos esses conteúdos pelos canais da Merck e também aqui pelo meu Instagram. Thaisa e doutor, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Thaisa, eu não vejo a hora de te ver barrigudinha. Já estou colocando pressão. Olha Ai, bem. meu Deus. Brincadeira. Obrigada, imagina. gente. Adorei a live. Obrigada por tudo. E já. Você enviou. Boa noite, Linda. Thaisa. Quero te ver grávida Obrigada. também. Boa noite, Thaisa. Né? Não dá? Agora que eu tô com uma nenenzinha pequena, quero ver todo mundo grávido. Oh, meu Deus do céu. Como chama Gente, sua filha obrigada. pequena? Lua, chama a Lua. Ela Ai, que tá nome chorando lindo. ali embaixo. Eu já tava numa agonia para terminar a live, para lá correndo ver o que ela tá chorando, tadinha. Tava dormindo, acordou. Vou correr lá. Um beijo, gente. Beijo. Boa noite e obrigada Tchau, a boa todos noite. vocês que acompanharam a gente. Essa live vai ficar salva no IGTV para você compartilhar com as mulheres da sua vida, mandar para as pessoas que você acha que podem, enfim, ser beneficiadas com essa mensagem. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.